Hoje eu quero te explicar como é que você consegue seduzir qualquer pessoa que você quiser utilizando a técnica do livro A Arte da Sedução. O cara é foda, patroa. Se você não for uma pessoa inteligente, já passa o vídeo, não precisa ver até o final. Agora que só ficou os inteligentes, a gente vai começar. Se você não ver aí o vídeo até o final, você não vai conseguir seduzir ninguém que você quiser, seja em qualquer contexto social, seja estritamente na paquera, fechou? É verdade. Um dos grandes erros que as pessoas cometem relacionado à comunicação, à psicologia da comunicação em si, é não entender que você precisa fazer com que a outra pessoa precise estar na sua presença, tá? Então, no primeiro contato, numa abordagem, geralmente não precisa ser criar a necessidade da outra pessoa estar na sua presença, necessariamente. Só que em uma comunicação a longo prazo, seja numa paquera, se você quiser namorar com alguém, se você quiser fazer um amigo, uma amiga, se você quiser estar mais próximo do seu chefe, ou enfim, cara, qualquer contexto aí que você precise a longo prazo estar próximo dessa pessoa, você precisa fazer com que ela precise da sua presença, você cria necessidade nela. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Geralmente as pessoas acham que seduzir consiste em dar flores, ou em fazer muito elogio, ou em fazer muitos favores. Dentro do livro A Arte da Sedução, o Robert Greene, que é o autor, ele vai falar um pouquinho sobre o elogio, sobre esse contato, né? Essa troca de favores. Só que nada disso funciona se você não trazer a noção para o outro de que a outra pessoa precisa de você. Se você utilizar a psicologia em si, você consegue seduzir qualquer pessoa. Tem um termo que o Robert Greene diz no livro que se chama descontentamento, tá? O descontentamento consiste em um vazio que a outra pessoa sente, uma infelicidade que a outra pessoa sente. E aí, uma vez que você sabe que a pessoa sente esse descontentamento, uma vez que você descobre esse descontentamento, essa necessidade, você então começa o seu processo de sedução. Então fica até o final do vídeo que eu vou exemplificar tudo. O que o Robert Greene quer dizer com criar a necessidade, né? Dentro do livro, criar o descontentamento. Ele explica que as pessoas satisfeitas, as pessoas que têm muita confiança em si mesmo, as pessoas que desenvolveram autoconhecimento de autossuficiência, aquelas pessoas que percebem que elas são fodas sozinhas, que vivem uma vida agradável sozinhas, dificilmente vai ser um alvo de sedução. Por quê? Porque somente pessoas, segundo Robert Greene, somente pessoas que sentem vazios, descontentamentos, necessidades é que de fato conseguem serem seduzidas. E quando eu cito necessidade, eu me refiro a necessidades psicológicas, tá? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar o que é a necessidade psicológica. Então, o descontentamento, ele consiste em você despertar, fazer aflorar na outra pessoa a necessidade de estar próximo de você. A outra pessoa precisa ser consciente desse vazio, desse descontentamento. Então, resumindo, você precisa despertar na outra pessoa a necessidade de estar com você. Uma vez que ela está com você, ela soluciona, ela resolve essas necessidades. Então perceba que quando ela tiver tal necessidade, ela vai associar você com uma solução. Imagina aquela pessoa sentir um determinado vazio, que eu vou te explicar o que é, e sempre que ela pensar em solucionar, ela pensar em você. Agora que eu te expliquei o que é o descontentamento, agora eu vou te explicar sobre o senso comum. Basicamente, a maioria das pessoas, elas sentem a necessidade de procurar a sua cara metade. Por que ele diz isso, tá? Por que o autor diz isso? Porque as pessoas, elas não estão 100% do tempo plenamente satisfeitas. Elas acham que alguém precisa entender elas. Inclusive, esse é um dos vazios psicológicos, tá? As pessoas precisam encontrar alguém que entende elas. Lembrando, fica até o final do vídeo que a gente vai falar sobre o vazio psicológico. Então, uma vez que você sabe que a maioria, as pessoas que não são satisfeitas consigo mesmo, estão procurando alguém que satisfaça elas, que preencha elas, é aí que você entra. Você entra para preencher esse vazio. Deixa o seu like e lembrando, se inscreve, hein? Vazio psicológico ou descontentamento psicológico
Basicamente, são essas brechas inconscientes que nós temos de preenchimento, de necessidade de preenchimento. As pessoas têm diversos vazios psicológicos. O Green, no livro, ele explica dois principais, tá? Que são a necessidade de fazer a vida ser mais interessante. Então, todas as pessoas, na sua grande maioria, elas sentem a necessidade de fazer a vida delas serem mais interessantes. Então, por exemplo, a vida da pessoa é do trabalho para casa, da casa para o curso, do curso para casa, enfim, fica nessa rotina aí sem nada interessante. As pessoas necessitam de lazer, de entretenimento, e elas vão em busca disso. Inclusive, elas vão atrás também de pessoas que preencham esse vazio. Elas querem pessoas que façam a rotina delas serem mais interessantes. Outro vazio psicológico inconsciente que o Green diz é sobre a infância, né? O retrocesso, a juventude. O que ele quer dizer com isso? Geralmente as pessoas jovens, por uma grande vitalidade, né? Por uma grande energia, elas imaginam que podem tudo, elas são muito enérgicas, né? E esse sentimento da juventude, de poder fazer tudo, de ser insuperável, ao longo do tempo ele começa a cessar. Por exemplo, quando você é criança, você acha que vai ser tudo. Quando alguém te pergunta o que você quer ser, você vai ser astronauta, jogador de futebol, boxeador, médico, advogado, tudo junto. E aí você vai para a adolescência e tal, vira adulto, e aí você começa a perceber que a vida não é tão fantasiosa quanto você imaginava. O que o Green quer dizer? As pessoas, elas inconscientemente querem ter aquela vida de ilusão, só que como a vida delas está maçante, como elas perceberam que a vida não é tão ilusória, elas gostariam de viver aquela fantasia da infância, aqueles sonhos. Uma vez que todos sentem essa necessidade, esse vazio da infância, da juventude, da vitalidade, da saúde em excesso, uma vez que você consegue despertar no outro a necessidade de viver aquilo e a outra pessoa percebe que na sua presença ela vai sentir essas sensações da infância, da criança interior, enfim. Se ela sentir isso com você, ela vai sentir prazer e é aí que você consegue seduzi-la. Existem outras variações infinitas aí que quanto mais você lê sobre comunicação, no geral, você percebe que existe qualquer pessoa. Outro vazio psicológico se refere à necessidade de entendimento. As pessoas precisam encontrar pessoas que entendam elas, que se conectem com elas. Pessoas que, a nível inconsciente, percebam tudo, tá? As pessoas realmente buscam alguém assim. Um exemplo que o Green, o próprio autor do livro Arte da Sedução, explica dentro do livro, tá? Ele se refere à rotina, como eu expliquei, tá? Então, Diego, eu sei que a maioria das pessoas sente que a rotina delas é muito maçante, é muito chata, né? Então como que eu faço para conversar com essa pessoa, para me gerar essa necessidade dela? Enfim, como que eu faço para conscientizar ela? Converse sobre a rotina daquela pessoa. Conversa, cara, porque a maioria das pessoas também gosta de falar como que é o dia dela, ela gosta de falar quais são os problemas que acontecem no seu dia a dia, tá? Então uma vez aí que a pessoa tá ali contando pra você, cara, eu acordo de manhã, vou pra academia, nossa, mas eu acordo cansado pra caramba, ou cansada, preguiça e tal, e depois eu tenho que estudar, tenho que ir pro trabalho, aguentar aquele chefe chato, nossa, cara, é um saco. Enfim, né, a variação é infinita, rapaziada. Então, olha, uma vez que a pessoa tá contando aí como que a rotina dela é chata, você precisa perceber o seguinte, olha, uma vez que as pessoas descrevem a rotina delas como sendo chatas, você precisa achar uma brecha, ou seja, um tempo naquela rotina, onde você consiga despertar diversos prazeres para aquela pessoa. E qual é o tipo de prazer que o próprio Green explica? Você precisa fazer aquela pessoa viver coisas novas, diferentes. Então, se você percebe que aquela pessoa está acostumada a todo final de semana ir pra balada, por exemplo, faz algo diferente, faz ela fazer algo novo realmente, ir no restaurante, ir no stand-up, no show de piadas, ir num circo, sei lá, cara, faz ela ver coisas novas, ir no cinema, ver um filme em 4D. Por quê? Porque uma vez que só você consegue proporcionar certas experiências únicas, é aí que você começa a seduzir, cara. Essa pessoa não vive coisas únicas com outras pessoas.
ela precisa de você para fazer a rotina dela ser mais interessante. Então, pessoal, você deve ser o preenchimento do vazio dessas pessoas. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!